A partir da discussão sobre o sigilo eterno dos documentos oficiais ultrassecretos do governo, começamos a desenvolver a série que discute o conflito pouco conhecido pela população brasileira, a Guerra do Paraguai, que envolveu de um lado o Brasil, Argentina e Uruguai e de outro o Paraguai. Na série especial de entrevistas que o jornal Brasil Atual realiza, políticos, historiadores, escritores, intelectuais, cineastas e jornalistas cobraram do governo a abertura dos arquivos desse confronto que terminou há 140 anos. Participaram da série os historiadores Francisco Doratioto e Jorge Caldeira, do Brasil, Leon Pomer, da Argentina, Michael Lillis, da Irlanda, o jornalista Júlio José Chiavenato, o escritor Eric Nepomuceno, o cineasta Silvio Bach e do Núcleo Cultural Guarani Paraguai TT, a jornalista Nancy Areco e o professor da USP e da PUC Mário Vilhalva, entre outros. Todas as entrevistas estão disponibilizadas no site redebrasilatual.com.br/rádio. E hoje, o nosso diretor de jornalismo, Oswaldo Luiz Colibri Vita, e eu vamos conversar com o ministro do Itamaraty, João Luiz Pereira Pinto, diretor do Departamento da América do Sul 1. Compõe a América do Sul 1 os países Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Bom dia, ministro. Bom dia, ministro. Bom dia. Queria começar com a primeira questão sobre os arquivos secretos. Se existe, de fato, algum arquivo secreto do Itamaraty sobre a Guerra do Paraguai, porque alguns historiadores que estão participando dessa série ainda não chegaram a um consenso. Uns dizem que há arquivo, que o governo possui algum arquivo relativo à Guerra do Paraguai, e a gente quer saber uma posição do governo, se ainda há algum documento que é considerado ultra secreto que não foi liberado ainda sobre a Guerra do Paraguai, ministro. Olha, esse tema é recorrente e a resposta também é recorrente. Não há arquivos secretos no Itamaraty sobre a Guerra do Paraguai. Todos esses documentos já são de acesso dos historiadores. Infelizmente, muitas vezes as pessoas que procuram algo que não encontram nos documentos e aí acham que há documentos escondidos. Mas o Itamaraty, eu posso garantir, não tem nenhum arquivo, nenhum documento que não esteja já no domínio público. Agora, ministro, o senhor tem conhecimento de que as Forças Armadas detêm arquivos sobre esse conflito? Eu não sei se as Forças Armadas têm algum documento. Eu só posso falar pelo Itamaraty. O que fica aí em alguns depoimentos que ouvimos, e até de políticos, e, por exemplo, o Paulo Vanucci, que foi secretário especial de Direitos Humanos com relação à Guerra do Paraguai, que é um assunto muito delicado ainda para o Brasil. Apesar de ter terminado em 1870 a guerra, ainda há algumas informações que ficam difíceis de serem explicadas, né? E que algumas informações podem levar a algum tipo de relacionamento ruim com o Paraguai. Só acredita nisso? Alguma coisa que possa vir à tona, que prejudique a imagem do Brasil em relação ao Paraguai, ou o senhor não acredita nisso? Todos os documentos que nós tínhamos já estão abertos, quer dizer, do ponto de vista das relações exteriores, não há o que esconder. Inclusive, uma longa reivindicação do Paraguai foi atendida em 1980, quando o presidente Figueiredo visitou o Paraguai, que se devolveram todos os documentos que tinham sido retirados dos arquivos nacionais do Paraguai. Então, enfim, foi um avião da FAB com mais de 50 mil documentos e foram devolvidos ao Paraguai junto com algumas relíquias da época, tipo a espada do Marechal Lopes, enfim. Os documentos que estavam em poder do Brasil, que pertenciam ao Paraguai, já foram devolvidos. Então não existe mais nenhum documento, vamos dizer, escondido. Agora, vamos supor que a Marinha ou o Exército Brasileiro tenham algum documento. O senhor acha que o que poderia ser revelado nesses documentos? O senhor acredita nessa hipótese? Porque existem historiadores e políticos, enfim, que acreditam que existam documentos ainda sobre a Guerra do Paraguai nas Forças Armadas. Olha, o que eu realmente acredito é que a massa documental que existe ainda foi muito pouco estudada. E, enfim, fazer um estudo dessa massa documental, ela pode levantar novas hipóteses e trazer algumas informações novas. Mas eu acho que não depende da existência de documentos escondidos ou não divulgados. Estamos conversando com o ministro do Itamaraty, João Luiz Pereira Pinto, diretor do Departamento da América do Sul 1. A América do Sul 1 compõe os países Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Agora, como é que está a relação do Brasil
Brasil com o Paraguai desse momento, se houve algum avanço em relação ao governo do Fernando Lugo, e se vocês já discutiram esse assunto internacionalmente, né? Olha, as relações do Brasil com o Paraguai sempre foram muito boas, as relações. Há momentos que cada governo tem os seus interesses e faz mais ênfase ou menos ênfase na sua posição, mas isso não quer dizer que as relações entre os dois países estejam ruins. As relações com o governo Lugo sempre foram excelentes, como aliás foram com o anterior presidente Duarte. Então, realmente é o tipo da pergunta que eu não consigo entender qual é o motivo. Não, na verdade o motivo é que os historiadores falam que o Brasil deveria pedir desculpas ao Paraguai em função do que aconteceu no passado, até porque houve um massacre, né? Um genocídio, segundo alguns historiadores. Então, a bem da história, né? Como está se falando hoje de Comissão da Verdade e outros assuntos ligados aos direitos humanos, se pudesse haver um tipo de diálogo entre os países com relação a essa medida, avaliando o que aconteceu no passado e vamos resolver isso na paz, ou vamos resolver isso de forma como o senhor fala, diplomática. O que eu acho que o passado tem que ficar no passado. O Brasil não iniciou a guerra. O Brasil, em determinado momento, inclusive, se a gente lembrar da história, ou reler a história, o Brasil, depois da queda de Humaitá, a defesa do Paraguai era impossível. E foram as lideranças paraguaias que insistiram em continuar a guerra. Não vou entrar aqui em polêmica, nem começar a discutir o passado, porque o que a gente tem que se preocupar hoje em dia é construir o futuro. E essa questão de pedir desculpas, meu Deus do céu, se a gente vai começar a pedir desculpas, a gente vai chegar ao Big Bang e a Adão e Eva. Agora o presidente uruguaio pediu desculpas, né? Como é que o senhor avalia? E da Argentina também. Argentina também. Se eles acham que tinham que pedir desculpas, enfim, eu não sei o que terá levado eles a pedirem desculpas. Mas, enfim, agora eu estou falando como pessoa, não estou dizendo a opinião do Itamaraty ou do governo brasileiro. Eu não vejo nenhum motivo de pedir desculpas, tá? O efeito da guerra sobre o Paraguai foi desastroso. Devastador, né? Mas foi também para o Brasil. A gente nunca leva em consideração o que isso significou em termos de custos humanos e financeiros para o Brasil. Em determinado momento, quem levava toda a carga do conflito foi o Brasil. Só não querendo entrar na polêmica, mas apenas citando que alguns historiadores dizem que realmente o Brasil é que começou com a guerra. O senhor falou que o Brasil não começou diante da intervenção que teve no Uruguai. E aí depois é que o Paraguai ficou aliado ao Uruguai e aí sim começou. Mas enfim. Minha senhora, ficou aliado a alguma facção do Uruguai. Exato. Então, enfim, não vamos começar essa polêmica porque... Não, só estou citando que alguns historiadores, só para lembrar o que eu quis dizer quando não entrou em guerra com o Paraguai, quer dizer, não foi o Brasil que invadiu o Paraguai. Não foi o Brasil que impediu a navegação nos rios. Sim. Isso é indiscutível. A questão de pedir desculpas ou não, ministro, é porque também muitos países que participaram, por exemplo, de outros conflitos armados no mundo e outras guerras, fazem essa revisão e essa análise. Até o Vaticano fez esse tipo de colocação pedindo desculpas, né, pela participação na Segunda Guerra Mundial, né, com relação ao nazismo. Quer dizer, há uma discussão assim mais até diplomática, né, se eu me permite, com relação a essa questão, enfim, a gente vai começar a discutir eternamente. Claro. Se você pegar um livro de história argentino, por exemplo, você vai verificar que eles alegam que eles garantiram a sobrevivência do Paraguai. Se você pega um livro nosso, você vê que fomos nós que garantimos a sobrevivência do Paraguai. E aqui eu quero ressaltar qual é o principal problema de toda essa polêmica. Nós, na América do Sul, não nos conhecemos.
Nós não nos conhecemos uns aos outros. Nós baseamos muitas vezes as nossas análises e as nossas decisões em caricaturas. O paraguaio é contrabandista, o argentino é arrogante, o brasileiro é bonzinho. O brasileiro é bonzinho para nós. Vocês sabem como é que os nossos vizinhos nos veem? Nós sabemos. Nós não sabemos. Mais ou menos, às vezes eles chamam até de macacos, né? Pois é, enfim, e aí voltamos a cair na caricatura. Ministro, só ressaltando que a nossa preocupação foi ouvir todos os lados. Nós ouvimos, você ouviu a lista aí. Sim, eu historiadores conheço vários deles. São muito importantes. Cada um fala uma coisa, evidentemente coloca uma questão. Por exemplo, a questão da influência da Inglaterra nessa guerra do Paraguai, né? Que guerra do Paraguai supérflua. Então, mas alguns historiadores colocam como importante. O que eu quero ressaltar, enfim, aproveitando a oportunidade, que isso não é uma questão apenas brasileira, tá? Os argentinos conhecem muito mal os bolivianos, os peruanos conhecem mal também os bolivianos, enfim, é um mal do qual sofremos todos nós na América do Sul. E por que acontece isso, ministro? Porque nós ficamos de costas uns para os outros durante muito tempo. O nosso processo de independência nos levou a isso. Porque tem a questão também das relações comerciais, né, dos países. Independente disso, eu estou falando de relações diplomáticas, políticas, históricas. Eu estou falando das relações, enfim, políticas, estou falando das relações culturais. Culturais, exato. Nossa música, por exemplo, faz um sucesso danado lá, em qualquer país da América do Sul. Mas nós conhecemos muito pouco a música da América do Sul. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar com o ministro João Luiz Pereira Pinto, diretor do Departamento da América do Sul 1 do Itamaraty. Esse departamento compreende os países Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Voltamos a falar com o ministro João Luiz Pereira Pinto, diretor do Departamento da América do Sul 1 do Itamaraty. Esse departamento compreende os países Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. No final da primeira parte da entrevista, o ministro falava sobre a importância do intercâmbio cultural entre os países do Mercosul. Então, ministro, falando em cultura, durante uma reunião de ministros da cultura dos países do Mercosul, realizada no início de julho em Assunción... Sim, eu sei dessa reunião. O diretor de cultura do Ministério da Educação e Cultura do Uruguai, Hugo Achugar, fez a proposta aos países integrantes da Tríplice Aliança para que saudasse a dívida moral com o Paraguai, e o representante brasileiro que participava da reunião se opôs, dizendo que o âmbito não era adequado para tratar do tema e que a guerra do Paraguai era para seu país, no caso o Brasil, uma questão de Estado. O senhor concorda com essa questão, que essa questão não deva estar no âmbito cultural? Eu vou responder com uma informação. O ministro da Educação e Cultura do Uruguai depois foi desautorizado por seu governo. E realmente uma questão política do passado não é assunto de cultura. Mas o senhor não falou que é importante esse intercâmbio cultural? Sim, mas não reabrir as feridas. Não sei se vocês conhecem um cronista, historiador argentino chamado Andrés Oppenheimer. Ele publicou recentemente um livro que acaba de ser traduzido para o português aqui no Brasil. É justamente isso. Vamos parar de nos fixar no passado, olhemos para o futuro. Ficar reabrindo essas questões é que não dá. A Guerra do Chaco terminou o ano passado. Meu Deus do céu, não é possível. Porque o Tratado de Fronteira só foi assinado agora. Agora, em relação à nossa guerra aqui, da Tríplice Aliança, Para que a gente ficar discutindo? Por exemplo, até o governo Stroessner, o Solano Lopes era execrado no Paraguai. Mudou desde o Stroessner, ele voltou a ser um herói. Então, enfim, para que a gente vai ficar olhando para trás e remoendo temas que, no fundo, só criam discussão retórica e, às vezes, atritos completamente desnecessários. E por que o senhor acha que, então, ministros, de direitos humanos, políticos, acabam cobrando, até historiadores? Por que acontece essa cobrança, então, de abrir os arquivos secretos da Guerra do Paraguai? Por que o senhor acha que... Primeiro, não há arquivos secretos da Guerra do Paraguai. Não, o senhor falou que nem Itamaraty não tem, mas não tem certeza se tem nas Forças Armadas, é isso. Não, o senhor não pode falar. Não posso, por dever de ofício, eu sei o que tem no Itamaraty. Agora, não faz parte saber o que tem em outros ministérios. Como eu digo, enfim, a gente tem que olhar para o futuro, não adianta ficar olhando para o passado. Se a gente começa a reabrir essas confusões, olha o tempo que o Peru e o Equador ficaram brigando por questões de fronteiras. Você acha que isso não afetou o desenvolvimento deles?
O gasto que eles tiveram com forças armadas para brigar um com o outro, isso não afetou o desenvolvimento deles? Agora, com relação aos documentos que o senhor fala que não existem, então, o que se pensa, em alguns historiadores colocam, como você olhar o passado para entender melhor o presente e resolver as questões do futuro. Por exemplo, com relação aos documentos ultrasecretos relativos à ditadura militar, por exemplo, né, todos pedem abertura, porque esses realmente existem. Alguns documentos dizem que existem, né, esses documentos. Então, se pede para levantar esses documentos para a gente analisar, não é para condenar esse ou aquele, é só para entender o que aconteceu na história para a gente resolver até melhor as relações do presente e do futuro. O que o senhor acha disso? Olha, você vê alguma hipótese de conflito com o Paraguai, por exemplo? Eu não vejo, não. Pois é, enfim, a integração que existe hoje em dia entre os 4 países do Mercosul é uma integração que não se reconhece, porque há um viés de tentar analisar o Mercosul com base na parte econômica, comercial. Agora, os acordos de residência do Mercosul, por exemplo, são acordos que a Europa levou 30 anos para criar algo semelhante. E a gente não tem 30 anos de Mercosul. Não, e o Brasil até já está fazendo a sua parte, triplicou o valor pago ao Paraguai pela energia excedente do Itaipu, por exemplo, né? A gente está ajudando a construir uma linha de transmissão que vai da margem direita do Paraná até Villa Reyes. Villa Reyes é uma cidade ao norte de Assunção, na margem direita do Rio Paraguai. Isso vai permitir que o Paraguai possa utilizar a energia de Itaipu. Porque hoje em dia existem apagões em Assunção. É o país com maior relação hidroeletricidade por habitante do mundo e tem falta de energia em Assunção. Estamos conversando com o ministro do Itamaraty, João Luiz Pereira Pinto, diretor do Departamento da América do Sul 1. A América do Sul 1 compõe os países Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. E, ministro, a então senadora Gleisi Hoffmann, atual ministra-chefe da Casa Civil, em entrevista que nos concedeu durante o bicentenário da independência do Paraguai em maio, afirmou que o valor pago pela energia de Itaipu, apesar de ter sido triplicado, né, o valor é muito pouco. O senhor concorda com isso? E como é que está essa questão? Haverá novos reajustes? Eu não vou entrar na opinião da ministra Gleisi. Eu acho que o valor que se pagava era baixo. A questão do valor da energia de Itaipu é um cálculo complicado, que poucas pessoas entendem. Poucas pessoas leram o acordo de Itaipu e o anexo que especifica o cálculo da energia. Mas eu acho que a solução que foi encontrada é uma solução justa para os dois países e a reivindicação dos paraguaios, uma série de outros assuntos que já não tem a ver com o valor pago. O valor pago foi o valor que se acordou entre os dois países e eles agora estão vendo como aplicar esses novos recursos no desenvolvimento do Paraguai. Agora, na sua opinião, até que ponto o fato da Embaixada do Paraguai no Brasil não possuir embaixador prejudica as relações entre os dois países? Olha, de fato, a ausência de um embaixador afeta um pouco o trabalho, mas o atual encarregado de negócios tem realizado um magnífico trabalho e as relações estão num patamar estupendo. E eu não estou, estou sendo extremamente sincero, não estou fazendo política no rádio. O fato é que o problema lá no Paraguai, o governo não conseguiu indicar um embaixador que fosse aprovado pelo Congresso, mas o último que foi indicado, mas não aprovado pelo Congresso, é o atual chanceler. Então isso, de certa forma, indica qual o grau de relacionamento entre o Paraguai e o Brasil. O senhor falou de relação estupenda, né? O que seria a relação estupenda? Quais os negócios aí entre Brasil e Paraguai que o senhor poderia citar? Por exemplo, uma coisa que volta e meia vem à tona, sobretudo na grande imprensa, a questão dos brasiguaios. É um tema que está sendo resolvido de uma forma inédita. Os nossos consulados no Paraguai estão fazendo campanhas junto com as autoridades paraguaias para regularizar a situação dos brasileiros que ainda estão indocumentados. Alguns desses brasileiros estavam há 30, 40 anos sem documentação. E tudo isso em campanhas
ações conjuntas com as autoridades dos dois países. A questão de terras aí é uma questão um pouquinho mais complicada, mas isso é uma questão que não afeta apenas os brasileiros, afeta proprietários de terra de tudo que é nacionalidade, inclusive os próprios paraguaios, porque houve uma série de irregularidades no passado, no momento de titular as terras. Enfim, cooperação técnica. O Paraguai é o país que o Brasil mais oferece cooperação técnica. Nós temos um pilotão paraguaio integrando a força brasileira na MINUSTAH. A cooperação é tão ampla e tão abrangente que é difícil você encontrar um âmbito de atividade no qual o Brasil e o Paraguai não estejam cooperando. Por isso o senhor acha que não deve se remoer o passado da história da Guerra do Paraguai, que pode atrapalhar esse relacionamento tão bom, ministro? Olha, eu não digo que não se deva remoer o passado. O passado deve ser estudado, sim, mas com responsabilidade, não apenas para levantar polêmica. Uma das coisas que seria importante é estudar esses documentos que foram devolvidos ao Paraguai. Tem muita coisa para ser estudada, então, na opinião do senhor? Tem muita coisa para ser estudada. O senhor fala levantar polêmica, qual seria o temor? Não é temor, não. É colocar as coisas fora do contexto. Se eu der um exemplo agora, eu vou levantar polêmica. Por exemplo... Isso que eu estou evitando. A gente, como jornalista, a gente tem que perguntar. Agora, eu sei, vocês têm... Agora, ministro, falando em polêmica, a Folha está fazendo estardalhaço com documentos que estão sendo revelados aí do Itamaraty. O que o senhor acha disso para encerrar a participação do senhor? Aproveitando, né, que o senhor está conversando conosco, o senhor que é ministro do Itamaraty. Aí eu não posso... é bem polêmico também. Aí eu não posso comentar, porque, enfim, a lei atualmente prevê esses prazos e eu não vejo o que pode afetar a revelação dos fatos. Enfim, os fatos as decisões foram tomadas em cima de determinadas circunstâncias e fatos e, enfim, isso tem a sua própria justificação histórica. Tem coisas que chamam mais atenção do que outras, mas, em geral, não quer dizer que uma coisa chamativa seja importante. Às vezes as coisas importantes não têm o menor glamour ou capacidade de gerar manchete. Agora sim, para encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais as perspectivas agora que o senhor vê nessas relações, o senhor que cuida desse departamento da América do Sul, né, do Itamaraty, o que vem pela frente aí, o que vocês estão trabalhando nessa relação para aproximação, que o senhor disse que todos os países não se conhecem ainda direito, o que o Itamaraty está fazendo para romper essas barreiras todas? Isso é uma coisa que nós estamos trabalhando muito, é a publicação de livros brasileiros no Paraguai, tentar traduzir livros dos outros países para o português, reforçar o intercâmbio de estudantes, estudando formas de permitir intercâmbio de estudantes no sentido de que façam parte da faculdade fora ou parte da faculdade aqui no Brasil, para ver maiores intercâmbios. O que nós verificamos no passado, o que se verifica é que muitos dos estudantes que vêm para o Brasil para fazer faculdade, universidade, curso superior, acabam ficando aqui no Brasil. E isso não nos ajuda a nos conhecer melhor. E continuar esse processo de integração da América do Sul, que é algo importante para nós todos, sobretudo na parte de integração física. É um absurdo que as duas costas dos Estados Unidos tenham sido unidas no século XIX e que apenas no século XXI as costas do Atlântico e do Pacífico na América do Sul tenham sido integradas. Bom, ministro, muito obrigada pela entrevista e um forte abraço. Ok, muitíssimo obrigado. Bom dia, ministro, obrigado. Bom dia e obrigado. Conversamos com o ministro João Luiz Pereira Pinto, diretor do Departamento da América do Sul 1 do Itamaraty. América do Sul, que compõe os países Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.